Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito. Hoje, eu e a Thaís estamos recebendo uma convidada super especial para falar de um tema que já devíamos ter falado antes, né, Thaís? Urgente o tema, gente, de suma importância, né, Bruno? Inteligência emocional do advogado, desafios emocionais do advogado, né? Nós estamos recebendo a Fernanda, que é psicóloga, é consultora em desenvolvimento humano, uma profissional incrível, e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho por que nós nos sentimos tão cansados, né? Tão exigidos, e a importância de nós, primeiro, cuidarmos das nossas emoções, por que é importante para um profissional é, olhar para si, saber gerenciar suas emoções e, segundo, como gerenciar as emoções dos nossos clientes, dos nossos parceiros, das pessoas com quem nós lidamos no nosso dia a dia. Então nós vamos fazer com a Fernanda parte 1, parte 2. A parte 1, nós vamos discutir essa visão do profissional para si. Né? Como que eu gerencio minhas emoções, quais são os principais desafios emocionais do advogado. Na parte 2, nós iremos falar da relação do advogado com o mundo externo, né? Como lidar com as emoções dos outros, como acolher o cliente, como se conectar com ele. Então, Fernanda, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Fala um pouquinho mais de você para o pessoal e vamos começar o nosso bate-papo. Obrigada, Bruno. Obrigada, A Thaís, gente que pelo agradece. convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada mesmo. Então, pessoal, eu sou a Maria Fernanda, sou psicóloga formada na PUC Minas, aqui em BH. Também sou psicanalista. Trabalhei por mais de 10 anos em multinacional e organizações com recursos humanos, desenvolvimento. E agora atuo como consultora. Fundei uma consultoria com mais 3 sócios e também como psicóloga clínica, faço atendimentos individuais. E é interessante, né, Bruno? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando do quanto o profissional, principalmente nesses últimos 3 anos, né? Vou chamar a Fernanda de MF, porque Fernanda, além de tudo que ele falou, é minha amiga desde pequenininha, né? Nesse momento que a gente vive, posso dizer pós-pandemia, porque eu acho que agora a gente efetivamente saiu desse contexto, mas a gente ainda está mastigando o que mudou nesses últimos 3 anos. E mudou muita coisa, especialmente em relação à forma como a gente trabalha. Porque se antes o tradicional, o comum, era a gente sair de casa para trabalhar, a gente foi forçado a tornar da nossa casa, o nosso lar, um ambiente de trabalho também. E aí eu sinto que há uma dificuldade muito grande, pela maior parte das pessoas, em falar até onde isso aqui é o lugar e o tempo do meu trabalho e até onde eu tenho que reservar para a minha vida pessoal, para os meus familiares, para os meus hobbies, até para o meu ócio, que é extremamente necessário, né? E aí eu queria saber da Maria Fernanda como é que tem sido essa percepção dela hoje em dia na vida profissional, quando ela vai acolher esses pacientes que estão sofrendo, de certa forma, com as pressões e com as angústias que decorrem desse momento turbulento de trabalhar tanto e principalmente dentro de casa também, né, Bruno? E eu emendo perguntando se é esse um dos motivos de nós estarmos tão cansados, Fernanda. Uhum. Sim, a gente percebe uma mudança radical, né, pós-pandemia, dessa mistura, né, de trabalho com vida pessoal. Eu arrisco dizer que hoje em dia é até difícil fazer essa separação, né? E tem chegado muitos pacientes, né, com essa demanda, com essa reclamação da exaustão, né, dessa pressão exagerada do quanto hoje o tempo do trabalho parece ter tomado conta de toda a nossa vida e parece que o nosso tempo hoje ele é só destinado ao trabalho, né? Só com fins de trabalho. Então, uma dificuldade imensa do ócio, até o ócio já ganhou um apelido, né, de ócio criativo. Rosto criativo. Já Até, deram um jeito de tornar ele produtivo. já deram um jeito, Exatamente. porque hoje a gente tem se balizado e tem achado que o nosso valor está na produção, né? No quanto a gente consegue ser útil para a vida, né? Útil para as organizações, útil e produtivo. É como se o trabalho tivesse deixado de ser um meio e se tornasse não só um fim, mas como um único fim. Até É. antes da gente começar esse episódio de hoje, eu e a MF, a gente estava conversando e ela mencionou sobre o livro da Sociedade do Cansaço e mais até de outras obras desse autor. E ele tem um livro mais recente em que ele faz uma reflexão do quanto a gente só para de trabalhar para descansar para conseguir ter energia para trabalhar de novo no dia seguinte. Então, o Exatamente. propósito é único, né, Bruno? É. Parece que a gente realmente agora só vive nessa rotina à espera de acordar no dia seguinte e trabalhar E mais. é perigoso o quanto se tem romantizado essa história do propósito,
de você não ter hora do trabalho, hora do descanso, tudo. Porque isso, às vezes, perigosamente, nos leva para essa rotina de exaustão, de produtividade extrema, de não poder parar um pouco, né? E aí você se desconecta de você, se desconecta da natureza, se desconecta das coisas que você gosta, né? Eu mesmo tenho, Fernanda, buscado um exercício de viver intensamente as coisas simples. Então, curtir de verdade aquele momento de fazer o meu café de manhã lá em casa. Eu compro um café diferente, compro ele em grão para poder moer, sentir aquele cheirinho. Eu vou absorvendo cada intensidade daquela experiência. Porque parece que a gente vai vivendo de um jeito que você só trabalha, trabalha, trabalha e fica esperando grandes momentos. Aquela viagem para a Europa, Sim, né? sim. Aquele carro novo que você compra, que são coisas que acontecem de vez em quando e cuja satisfação é muito fugaz, assim, ela é muito rápida. Você comprou, dali a uma semana já não é novidade para você mais, né? Parece Então, que a gente espera o extraordinário, né, Bruno? Só que, na verdade, a vida se faz de momentos ordinários, é do dia a dia, né? E até a aceleração que a gente vive hoje, ela é justamente o encurtamento do presente, que é como a gente não desfruta desses momentos pequenos que você está mencionando aí, né? Porque a gente está sempre pensando muito no futuro, preocupado, né? O que eu tenho que fazer, ou nessa grande viagem que eu quero fazer, e eu vou trabalhar mais para eu poder fazer essa viagem, e a gente esquece de viver o momento presente, né? exato. E nesse momento, nessa questão de a gente sempre viver ou no passado, quando a gente vive de angústias e ansiedades, que eu acho que é uma questão muito comum também da ansiedade que se tornou patológica e talvez seja o mal do século, ou a gente vive sempre no futuro, planejando, se projetando sempre para poder alcançar algo que é extraordinário, esquecendo realmente que o ordinário é o que vai fazer o nosso repertório de emoções. Mas eu lembrei dos estoicos aqui agora. E aí vamos falar um Eu pouco de adoro os filosofia. estoicos. Bruno adora filosofia, adora os estoicos. O que os estoicos dizem, Bruno, sobre a questão do presente, do viver o presente? Tradicionalmente, o estoico tem a visão de que a natureza ela é bela, perfeita, né? E eles tinham muito aquela visão contemplativa na Grécia, né? De que você devia achar o seu lugar na natureza para você ser feliz. Já que a natureza é perfeita e bela, eu preciso encontrar o meu lugar nela, né? E é interessante resgatar os estoicos nesse mundo de hoje, né? Sim. Sim. Entender o quanto a conexão com o mundo ela é importante. E tem a questão também do viver o hoje, né? De você só conseguir. Eu não sei se eu tô falando bobagem, eu não sou filósofo igual o Bruno, mas assim, Também não sou, não. de viver, da questão de você viver simplesmente aquele momento presente de Você tá forma, no presente. de forma realmente de entrega, né? Porque tem 2 dias que você não pode fazer nada, ontem e amanhã. Então, hoje é o único que deveria existir. Então, o resgate também um pouco dessa conexão com o hoje. Chegou um dado momento na civilização humana que a gente optou por seguir o caminho científico, tecnológico e focar basicamente só nisso, Racional, né? Racional. Muito racional. né? E a gente abandonou um pouco outras partes importantes do ser humano, né? A parte espiritual, a parte do desenvolvimento, do autoconhecimento. Tá na hora da gente resgatar isso, né, Fernanda? Demais. E como a gente está falando dos desafios do advogado, e mais especificamente aqui do advogado autônomo, né, aquele que monta o seu próprio negócio, então eu acho que poucos profissionais são tão atormentados, né, por pressões e responsabilidades. Talvez o pessoal da área médica, da área de saúde, seja um pouco mais que a gente, mas não é muito diferente, não. Porque nós lidamos com prazos, com expectativa do cliente, com a insegurança própria do processo judicial, né? Eu não posso garantir nada para o meu cliente, né? Eu preciso convencê-lo a me contratar, mas não posso garantir um resultado para ele. Sim. Eu Isso lido é muito complicado, né? muito complicado. Eu lido com um cliente que ele tá ali no momento mais difícil da vida dele. A minha função é diferente da função de um corretor de imóveis ou do dono de um buffet de festa. O dono do buffet de festa, ele tá com um cliente que tá num dos momentos mais felizes da vida dele. Tá celebrando o aniversário da filha, tá celebrando a boda de casamento, o corretor tá ajudando a comprar o imóvel. Você está concretizando o sonho de uma vida, né? Você está Isso. entregando sonhos para a pessoa. A gente recebe problemas para tentar melhorar. Então, a nossa obrigação por si só Você é... recebe pessoas que estão com problemas, com desafios emocionais imensos, né?
no momento, às vezes, mais difícil da vida dela, com a liberdade dela ameaçada de ser privada, ou já privada, com o patrimônio dela em risco. Com muito medo, né? Ela já chega com Muito muito medo. medo. Uhum. Né? Então, quer dizer, nós somos profissionais que o tempo inteiro lidamos com pressão. Se eu for pensar até o nome do prazo, gente, qual que é o jargão que a gente usa para falar do último dia do nosso prazo? O prazo é fatal. Fatal. É uma pressão, é Questão um de vida ou morte. culto, é um culto a isso, a vida de você ter que estar sempre ali no limite, no limite. É. E essa produção, ela é muito sobrevalorizada, né? Todo mundo acha assim, se você não produz, se você não entrega, você não é realizado. E isso pesa muito internamente, essa pressão, né? Até Exato. mais do que falando do cliente, que é, eu acho que o segundo bloco a gente vai tratar bastante com a relação com o externo, o advogado tem que mastigar tudo isso, essa carga gigante, Tudo. esse leque de pressões. Ele vai receber problemas, ele vai ter que gerir esses problemas, e no meio disso tudo ele ainda tem que gerir os prazos, ele tem que gerir o processo, ele tem que gerir a relação com o juiz, ele tem que gerir o seu próprio negócio financeiramente, ele tem que gerir as pessoas que trabalham com ele, né? Fernanda, como que a gente faz, né? Porque a gente começa a profissão com aquela energia e às vezes com essa mentalidade aí de sangue no olho, o seu problema é o meu problema. Quando você vê, você está carregando mochila de um monte de gente, você está estafado, você está estressado. O que você tem a dizer para os advogados? Por onde começar a construir um pouco mais de qualidade de vida, de cuidado consigo mesmo? Bruno, eu diria que o primeiro é gerir a si mesmo, né? Eu acho que é o principal ponto, é a sua paz interna e como que você consegue lidar com esse contexto externo que é, né, desafiador para vocês, né? Para todo mundo. A Thaís comentou sobre a Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, e ele fala muito do quanto a gente passou de uma sociedade que era disciplinar, né, que a gente tinha ali uma autoridade que falava o que a gente tinha que fazer, fosse, né, o pai, um chefe muito autoritário, né, até fala da igreja, né, também, e agora a gente internalizou um pouco desse chefe, a gente se tornou carrascos de nós mesmos, né? Então é a sociedade da disciplina, né? A sociedade agora do desempenho, em que eu me cobro. É uma positividade em relação ao quanto a produzir mais é sempre melhor, que aí agora eu que me cobro produzir esse tanto. E frente a um contexto desse, é preciso ter um senso crítico de entender que isso faz parte, né, algo mais estrutural da sociedade, que a gente internalizou isso, então que a gente se cobra dessa medida. Né? Então, acho que um primeiro ponto é entender isso para começar a se gerir e ter um pouco mais de autocompaixão, né, e lidar com isso, mantendo um pouco dessa paz interior. E olha o quanto isso é importante, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Né? Pensa bem, quando você é um empregado, deu 6 horas da tarde, você pode levantar e ir embora, bater seu ponto e ir embora, né? Você vai ter um controle de jornada. Quando você é empreendedor, chefe de si mesmo, se você não tiver essa consciência, você vai se explorar até o seu limite. Não tem limite, né? Não tem limite. Quer dizer, se você não tomar cuidado, você vai estar trabalhando 14, 16 horas por dia. O que a Thaís falou, a sua casa vira o seu ambiente de trabalho, o seu WhatsApp não para. Nossa, isso é um problema muito sério, né, O tempo gente? inteiro você tá ligado. Essa epidemia de burnout, a gente pode falar disso, que a gente está vivenciando uma epidemia de burnout, né? Sim. O Brasil já é o segundo no ranking de todos os países. Uhum. Isso eu acho que tem muito a ver com a facilidade, entre aspas, das pessoas te conectarem, te acharem sempre. E eu não sei se vocês percebem isso. Mas é tão generalizada essa intolerância, essa falta de paciência de todo mundo, que se você não responde a pessoa rapidamente, isso se torna um desprestígio para o seu trabalho, é um demérito. Inclusive, as pessoas elas vão lá e se sentem no direito de brigar. Sim. Então é muito comum, se você não responde o cliente, sei lá, dentro daquele mesmo dia, que eu acho que até um prazo super ok, né? Você responder em 24 horas. Claro. Já há ali uma espécie de desprestígio, parece, né? E quando a gente está nesse fluxo, né, só do fazer, a gente está quase num piloto automático e é muito difícil a gente entender esses limites, né? Porque eles são muito individuais. Então eu preciso de uma pausa, preciso desacelerar para entender o que é o meu limite, como que eu vou colocar isso para o outro nas minhas relações, né?
De trabalho, pessoais também, né? De família. Então, eu volto um pouco no que a gente começou a falar, né? Um pouco dessa conexão com o agora, conexão comigo, um autocuidado, como eu posso desacelerar para conseguir entender o que é um limite para mim. Uhum. Então, você falou de autocompaixão e de aprender a impor limites também, né? Isso tem que ser visto não só como positivo, como necessário. Sim. Uma dica que eu acho muito valiosa e que nós começamos a adotar lá no escritório é você entregar uma cartilha para o cliente, no momento em que ele fecha o contrato com você. E essa cartilha deixa claro para ele quais são as regras da prestação do seu serviço. Porque é o que eu falo. Se o cliente está te demandando porque você não botou as regras, a culpa é sua. Né? Você não pode culpá-lo por toda vez que ele se sente angustiado, ele te ligar para aliviar a tensão dele. Então, na nossa cartilha consta como que ele demanda a gente. WhatsApp Business. Ele sabe que ele não vai falar diretamente com o advogado, ele vai falar com a secretária vai direcionar a demanda, mas vai trazer as respostas para ele. Né? Ele sabe que ele vai receber um relatório, né, mensal. Então, ali, ainda que nada tenha mudado no processo, ele vai saber como que o processo dele está. Essas coisas já vão ajudando e vão tornando menos pessoal, porque realmente, quando você cresce na advocacia e os clientes todos têm o seu... Imagina, Fernanda, eu que sou diretor de faculdade, professor e advogado. Se todos os meus alunos e todos os meus clientes tiverem o meu telefone pessoal e puderem me mandar mensagem no WhatsApp, Nossa. eu não vivo mais. Né? Eu não tenho mais vida além do trabalho. Então chega um momento, por isso que eu tô falando que é tão desafiador ser advogado, porque você começa trabalhando habilidades técnicas, fazendo petição, fazendo audiência. Mas quando você vai crescendo, você começa a lidar com outros desafios para os quais a faculdade não te preparou. Desafios de gestão emocional, de gestão de pessoas, de gestão de prazo. E aí que tá. Eu preciso ter essa vontade de buscar esses conhecimentos, porque senão, de repente eu vou me ver envolvido numa série de demandas e desafios que vão me impedir de exercer minha atividade técnica bem. Sim. Sim. E a gente vive hoje na era da disponibilidade, que a Thais estava falando, né? Da urgência, que as pessoas estão acostumadas a esse ritmo, que é adoecedor, né? Então, acho que a gente ter consciência disso e saber que hoje as pessoas estão um pouco no piloto automático, esperando das outras que também estejam o tempo todo disponível, né? O tempo todo nesse senso de urgência, de produtividade, quase de máquina. Acho que ter esse senso também nos ajuda a entender a importância desses acordos para esses limites, né? Então, conversar antes, mandar, né, dentro do contrato que você puder estabelecer para poder ter uma relação de mais qualidade, né? Melhor. Quase de máquina. Quase. Isso aí agora abre espaço para um outro ponto, né? A gente está vivendo um momento de ascensão e desenvolvimento da inteligência artificial, que a gente já falou várias vezes aqui, mas que, assim, tá trazendo camadas novas todos os dias, uma velocidade exponencial. Então, essa semana, por exemplo, a gente viveu, não sei se você viu, Bruno e MF, a propaganda da Volks, com a criação ali, através de inteligência artificial, recriou a Elis Regina cantando com a Maria Rita. Polêmicas à parte, a gente vê que a inteligência artificial agora ela não pode mais nem ser ignorada pelo grande público. Não. Todo mundo vai ver a inteligência artificial se impondo. E quase máquina é um padrão que a gente, mesmo que a gente tenha essa vaidade de achar que pode produzir o tempo todo, a gente consegue competir com máquina, gente? A que nível de adoecimento a sociedade vai chegar se tentar realmente competir com a inteligência artificial? Então, eu acho que debater sobre esse contexto de culto à exaustão, que eu acho que é o que a gente vive, se tornou ainda mais importante agora. E a Fernanda falou uma coisa muito legal aqui antes da gente começar a gravar. Que você falou, lembra pra gente, Fernanda, que não é mérito eu querer me adaptar a uma sociedade doente, como é que era? Não é saudável, né? Eu me enquadrar, eu me adaptar a uma sociedade doente. Não é sinônimo de saúde, né? Eu tá dando conta de tudo. Eu tô dando conta a que custo, né? E qual que é a sustentabilidade disso? Mais pra frente a gente pode ver, né? Um custo grande, aí, um adoecimento, né? Um burnout, Eu acho que a gente já está exaustão. colhendo, né, alguns frutos desse culto à exaustão, que não é recente, mas se intensificou nos últimos anos. E você, desculpa, mas você está se sentindo compatível com uma sociedade doente, na realidade é o sinal contrário, de que você está doente mesmo, né? A conclusão lógica é nesse sentido. E quais são os sintomas que eu preciso estar atento, Fernanda, para saber se eu estou num caminho de adoecimento, se eu estou num caminho de não respeitar o meu
o meu ser, né? Acho que a Thaís comentou, né? Se eu tô muito enquadrada e tô dando conta de tudo. Gente, quem tá dando conta de tudo hoje? Acho que só nas redes sociais que parece que tá todo mundo dando conta, né? Porque, na verdade, muito difícil a gente tá dando conta de tudo, né? E a forma como a gente vem lidando, assim, eu vou tomar mais estimulante, então eu vou tomar mais cafeína porque eu não tô conseguindo estudar, vou tomar, né, algum medicamento, às vezes até sem prescrição, chega muito paciente tomando Venvance, né, e outros medicamentos. É a era do TDAH? Fala um pouquinho pra gente dessa era do TDAH, Mari. O tanto que as pessoas estão tentando se enquadrar nesse modelo, né? E muito no piloto automático. E aí chega o fim do dia ou chega o fim de semana, a gente recorre aos excessos, né? A gente vê muitas pessoas indo, né, querendo consumir muito mais, querendo consumir tudo, né? Redes sociais. Bebidas alcoólicas, drogas, né? Tantos outros excessos que a gente vê que são sinais também de uma exaustão e de como eu posso me anestesiar para dar conta de uma vida às vezes vazia, né? Que é pautada só na produtividade, só no fazer e não no ser. Nossa. Quando você vê, você tá cheio de barulho externo e fugindo do contato com você mesmo, A né? gente não sabe nem se ouvir mais. Qualificar a emoção, gente, o tanto que isso é difícil. Olhar para si, parar, olhar para si e saber efetivamente o que você está sentindo. A gente não é ensinado a isso em momento nenhum. Não. A gente só vai vivendo no modo automático. E até os prazeres, eles têm que ser muito rápidos, porque a gente não pode, tem que ter tempo. Então porque beber, é contraprodutivo. é se drogar, é contraprodutivo. É contraprodutivo. Eu vou parar para eu sentir que eu tô triste hoje? Não, eu preciso trabalhar, tem um tanto de prazo para entregar. Só que em algum lugar isso vai ficar guardado em mim, né? Eu uso muito com os meus pacientes a expressão da alusão da panela de pressão. Eu tô jogando tudo pra dentro, tô jogando, mas uma hora vai sair de algum jeito, uma somatização, uma doença, né? Ou então o que acontece muito também, eu vou explodir com pessoas que são próximas, aí eu estrago uma relação. É porque isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós tendemos a ser mais impiedosos com quem é mais próximo. Porque a gente acha que a gente tem mais limite com essas pessoas. Elas não vão romper com a gente. Então, assim, você mede, você fala assim, se eu explodir com o meu chefe, ele manda embora. Se eu explodir com uma pessoa que eu mal conheço, ela rompe comigo. Mas com a minha mãe, com a minha esposa, você imagina que você pode ir mais longe. Aí o que acontece? Você desconta tudo nessas pessoas. Exato. Se você não tiver consciência disso que você está falando. E às vezes você vai até além, é tão próximo que é você mesmo. Na verdade, eu penso que a tendência da maior parte das pessoas é descontar em si mesmo, não ter justamente essa autocompaixão. Então, quando a gente adoece, somatiza, é muito da gente acumulando aqui na panela de pressão e vai indo e vai adoecendo. Imagina o que é você trabalhar ou conviver com alguém que tá o tempo todo te falando que você é uma péssima pessoa, que você não vai dar conta, que você não é inteligente o bastante, que você não é bom o suficiente e que tudo vai dar errado pra você. Como que você ia ficar convivendo com essa pessoa? Sim. Só que o problema é que a gente faz isso com a gente, né? O tempo todo os nossos pensamentos estão assim e às vezes a gente tá tão no piloto automático que a gente não se dá conta. Sim. Só que isso é uma energia que a gente tá gastando, né, psiquicamente, que nos deixa exaustos. Eu não sei se é verdade isso, mas eu li em algum lugar que o cérebro ele não faz o discernimento entre o que é real e o que você está ali pensando, né? Repetitivamente. Quando você pensa, ele acha que é real, né? Isso, aí o seu corpo, o seu organismo recebe a mensagem do cérebro. Olha, estou numa situação de perigo, estou numa situação Produz assim. hormônio. Por causa da autocrítica excessiva, produz hormônio de estresse. Isso é real, né? É real. A gente não tem esse discernimento mesmo. Não, e aí aciona, né, o nosso sistema de fuga, alerta e fuga, que é o que gera mais cortisol, que traz mais estresse. Ou seja, coisa. eu tenho muito isso, assim. Eu me preocupo com coisas que não são problemas. Eu crio problemas. Eu imagino o pior cenário possível e real, antes dele acontecer. E aí eu sofro, o meu cérebro acha que aquilo é real, eu vivo toda aquela questão hormonal, e aquilo, 99,99999% das vezes, nunca acontece. Então eu sofri à toa. Aí eu sempre lembro de Nietzsche. Nietzsche, eu acho que é no Et Homo que ele fala assim. Por que sou o homem mais inteligente? Porque eu não me preocupo com coisas que não são problemas. Essa é a minha meta de vida hoje, Fernanda. Aprender a me preocupar só com problemas. O que é um problema? É algo que você tem algum nível de ingerência e que, de fato, você pode minorar um efeito negativo. O resto, se você não tem controle, né? Se não é algo que é real ainda, que você está lá na frente com ansiedade, imaginando... Isso aí tira, porque é o que você falou, isso leva energia, isso drena energia que é importante para você hoje estar trabalhando, né?
Olha aí, peraí, que você está com pensamento de novo. A energia que é importante, você tem que ser produtivo. Mas isso é muito tempo introjetado na gente, até você ir se livrando. Essa reeducação, ela é um processo, assim, você consegue pensar quanto tempo a sociedade conseguiria se reeducar se as medidas fossem tomadas efetivamente em prol dessa saúde mental? Nossa, muito difícil estipular um tempo, né? É um trabalho de restauração mesmo, um trabalho né? de restauração. Pergunto porque recentemente, eu acho que, não sei se é na Europa ou no Estado, acho que é na Europa, está sendo instituída em alguns países aquela rotina de trabalho que é a sexta-feira, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. E parece que aqui no Brasil também estão fazendo teste nesse sentido. Sim. É uma medida mas aí é uma medida, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com medidas assim, por exemplo, no Brasil, né? Num país assim, o quanto você vai dar respaldo nisso, o quanto as pessoas às vezes vão utilizar desse tempo para tentar trabalhar o dobro, né? E aí pode vir uma exaustão ainda maior. Eu acho que a gente não sabe descansar, gente. A gente desaprendeu a não fazer nada. Exato. Aí eu volto para esse ponto, Fernanda, como que a gente lida com os problemas? Porque é isso que eu tenho investigado muito, assim. Tem aquilo que é um problema, mas eu não tenho controle sobre ele. Tem aquilo que não é um problema ainda, porque eu estou conjecturando coisas. Como que eu lido com isso, com essa situação? Porque é óbvio, desafio todo mundo vai ter. Eu achava que se eu fizesse tudo certinho, eu não ia ter problemas. Mas eu descobri que isso é impossível. Você pode fazer tudo certinho, isso não depende só de você, né? Como lidar com coisas que eu não tenho controle, né? Então, assim, tem aquela situação, ela pode gerar algum desafio, mas eu não tenho o que fazer. E aquelas situações que ainda nem aconteceram, mas minha cabeça tá lá martelando, mas vai acontecer, mas, né? E talvez o grande problema seja o quanto a gente quer controlar as coisas, né? E quer controlar a vida, e não tem como, né? Tem tantas coisas incontroláveis, e são a maioria, né? Que a gente talvez tenha que se focar nessa paz interior mesmo, de lidar com os problemas à medida que eles vão aparecendo, né? Do jeito que a gente dá conta. E aí tem algum, sei lá, algum exercício que pode ser indicado para esse tipo de situação, para a gente começar a se reeducar, a tentar não controlar tudo? São vários, né? Eu acho que o principal é um caminho de autoconhecimento, né? O quanto você consegue perceber né? Ferramentas internas para lidar com isso. Meditação é uma delas? Sim, com certeza. Meditação, exercício tempo de físico contemplação. também, eu acho, né? Que vai te obrigar a estar necessariamente presente. O exercício, o corpo vai te cobrar a presença. Práticas de autocuidado, né? Práticas O Foucault, ele fala muito, não dá para desvincular autoconhecimento de autocuidado, né? Quando eu paro para me cuidar, eu me conheço mais. Mas para me cuidar também, eu preciso me conhecer para saber o que é autocuidado para mim. Hoje já até mercantilizou, né? Autocuidado é skincare, ou é consumir alguma coisa, tá muito ligado a consumo, né? Sempre. E não, pode ser que um dia para mim, autocuidado vai ser fazer exercício físico. Vai ter dia que meu corpo tá cansado e eu vou precisar escutar ele e entender que pra mim é ficar no sofá mesmo. Né? Então é muito isso, assim, eu tentar me conhecer, entender as minhas necessidades e praticar, né, formas de uma vida mais saudável dentro daquilo que é uma necessidade pra mim. Porque tem isso também nessa produtividade para além do trabalho. A gente vai criando uma rotina muito rígida que eu tenho que fazer exercício físico todo dia, eu tenho que cuidar da dieta, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom sócio. Quando você vê, você tem que ser o melhor em tudo. E aí... E essa pressão é o que mais deixa, né, leva à exaustão. Eu tô me cobrando de novo até na rotina saudável. Isso. Criaram uma fábula pra gente, e a sociedade comprou há muito tempo, de que a gente só está realmente fazendo certo se a gente estiver sendo produtivo. Isso, inclusive, eu posso ler a frase da Carla Madeira que me lembrou, gente? Tem que ter a frase da Thaís. Tem que ter essa frase, mas é porque essa frase ela é fantástica, ela tem muito a ver com essa ode à superprodução e, em contrapartida, esse desprestígio, esse tom pejorativo do prazer, né? Que isso foi realmente incutido na sociedade. Então, deixa eu achar aqui a frase fantástica da Carla Madeira. A maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem, assim como o prazer está para o mal. Eu acho que essa frase, ela diz muito sobre isso que a gente tem acreditado há tanto tempo e que não é verdade, né? Então, um resuminho de muitas coisas interessantes que a gente falou. Ó. Não é saudável se adaptar a uma sociedade doente, né?
É preciso olhar para si, perceber os sinais de que talvez algo esteja errado, né? Tomar cuidado para eu não querer ser produtivo demais às custas da minha saúde, né? Perceber os sinais que o seu corpo te dá. Muitas vezes a depressão, a exaustão e até sintomas físicos como manchas na pele podem ser sintomas, né, de questões emocionais que você não está enfrentando. Buscar encontrar tempos para si, né, Fernanda? Não pensar que o ócio tem que ser produtivo ou criativo, né? Muitas vezes você deitar na sua cama e ficar olhando para o teto vai ser uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer naquele momento, né? Buscar se reconectar, viver intensamente os momentos presentes, são coisas que vão nos ajudar, né? A ter mais qualidade de vida e um pouco mais de controles e gestão das nossas próprias emoções. Sim. Né? E eu acrescentaria também, Bruno, pedir ajuda, né? Ajuda profissional, muitas vezes, né? Eu falo muito, assim, da psicologia como uma promoção à saúde também, não só para momentos em que eu já tô, né, com o corpo manifestando, com uma somatização, né? Com uma doença, uma depressão, ou que eu já tenho algo físico manifestando. Porque quando chega nesse estágio, né? Quando o corpo somatiza, já é um estágio mais avançado de algo que você está vivendo. Então, procurar ajuda, né, antes disso, né, como uma forma de promoção, assim, à saúde, até esse autoconhecimento também, eu entender o que a minha vida faz sentido nela, né, o que são os meus valores, como é a forma como eu quero viver, que eu quero dar mais sentido para minha existência aqui. E interessante te ouvindo assim, eu sei que nós vamos ter que encerrar agora, mas eu acho que tudo passa por nós colocarmos limites. A gente se conhecer e saber qual é o nosso limite e colocar esses limites para as pessoas, né? Diminuir o poder que o mundo lá fora tem sobre a nossa vida. Eu sei que isso é difícil, é um desafio, mas conhecer e respeitar os próprios limites, né? Muito bem. Então, Fernanda, agradecendo pela parte 1, agora nós iremos para a parte 2 e vamos falar desses desafios agora com o mundo externo, né? Perfeito. Até já, pessoal.